e me cedeu o horário juntamente com o nosso produtor, o Wilson Gomes, o nosso Sombra, para que nós possamos levar até você, de Cabedelo a Cajazeira, as últimas notícias e a entrevista com o advogado especialista em direito do direito, Dr. Bruno Flores, que volta à bancada da TV Sombra para falar sobre alguns assuntos, principalmente a polêmica lá da cidade de Sapé. Muitos telespectadores, ouvintes, estão acompanhando o nosso programa, o nosso podcast, Embora Paraíba, lá na cidade de Sapé. Principalmente os torcedores do time do Confiança Esporte Clube. E ele volta para esclarecer sobre as dúvidas que leva ao sapeense a se perguntar por que a empresa que administrava o Confiança, a SAF, parou de pagar tudo. O que moveu? A justiça? Irregularidades? Denúncias? Ele vem daqui a pouquinho esclarecer o que está acontecendo juridicamente com o time do Confiança. E também eu vou chamar daqui a pouquinho uma matéria que foi feita pelo Repórter Sombra. Depois eu vou chamar essa matéria, que é uma matéria que foi feita especialmente pelo Repórter Sombra, que acompanhou o homicídio que aconteceu aqui no Cidade Verde, aqui bem próximo do terminal de ônibus, onde um jovem foi executado com mais de 25 disparos de armas de diversos calibres, principalmente pistola 380. E esse jovem foi assassinado. Ele se encontrava bebendo aqui, um barzinho, e os algozes dele, os executores, mandaram as pessoas se afastar e detonaram ele. Mataram o rapaz. Mas o Repórter Sombra, como sempre, foi e acompanhou tudo em cima do lance. E vai trazer essa reportagem daqui a pouquinho aqui no podcast Simbora Paraíba. E eu queria fazer aqui um comentário mais uma vez e pedir mais uma vez aos senhores deputados, aos senhores que representam politicamente o estado da Paraíba, para fazer uma campanha para endurecer o Código Penal brasileiro, que vem caducando e se arrastando há mais de 50 anos, com relação à morte de mulheres. Feminicídio. Mulheres que são mortas por ex-companheiros. Mulheres que são violentadas no seu direito de ir e vir. Mulheres que são vítimas de covardes, de homens que não podemos chamar de homens, e sim de almas cebosas, que estão assassinando as mulheres do nosso estado da Paraíba. Todos os dias, o que nós estamos acompanhando são mulheres sendo assassinadas. E fica aqui
o nosso apelo para que as autoridades endureçam as leis. Não é possível acompanharmos na imprensa falada, escrita, televisada, os vários crimes praticados por esses ex-companheiros, maridos, noivos, namorados, contra as mulheres que não aguentam mais um relacionamento constrangedor e eles não aceitam a separação e ficam matando as mulheres da nossa Paraíba. Estou me referindo à Paraíba, mas eu quero estender do norte a sul as mulheres brasileiras. Mas nos reportamos ao estado da Paraíba porque está preocupante. Estão matando as mulheres do nosso estado da Paraíba. Mesmo com a presença de uma lei Maria da Penha, mesmo com a presença de delegacias da mulher espalhadas pelo estado da Paraíba, que inclusive eu prometi trazer aqui para ser entrevistada a coordenadora delegada geral das delegacias da mulher, e nós vamos trazer, porque já estiveram concedendo entrevista, como também a juíza que nos concedeu as informações sobre a vara da Maria da Penha. Nós vamos trazer. Vamos trazer aqui para que possamos entrevistar e saber o que está sendo feito para conter esses homicídios contra as mulheres do estado da Paraíba. Eu vou chamar agora o vídeo do assassinato, da execução do jovem que foi executado aqui no Cidade Verde essa semana. Se não me falha a memória, foi terça-feira. Se não me falha a memória, ele foi executado com mais de 20 tiros. Sábado, com mais de 20 tiros de arma de fogo. Vamos ao vídeo e depois fazemos um comentário breve para depois vir Dr. Bruno Flores, o nosso querido advogado, participar do programa e abrilhantar o programa. Vamos ao vídeo. Meus amigos, seguidores do Instagram de Wilson Gomes, aqui no Cidade Verde, Mangabeira 8, mais uma tragédia, né? João Pessoa hoje está assim, a violência está tomando aqui na cidade de João Pessoa. Você que acompanha o nosso Instagram de Wilson Gomes, o Sombra, nesse exato momento o desespero aqui grande, né? Segundo relato de pessoas que estavam comprando próximo aqui, chegou um carro branco, parou no local, o rapaz estava dentro do restaurante aqui no Cidade Verde, e aí começou os tiros, né? E o desespero foi grande das pessoas que estavam próximas aqui no local. Segundo o relato de pessoas que estavam aqui no local, a correria foi grande, o pessoal que estava dentro do barzinho aqui no Cidade Verde, em Mangabeira 8. Segundo o relato, que o rapaz talvez participar de algum grupo, algumas facções, né? A mídia já está no local, a polícia está
fazendo análise do corpo dentro do estabelecimento, como vocês estão vendo. E eu pergunto Paraíba, eu pergunto João Pessoa, o que é que está acontecendo com o nosso jovem, o que é que está acontecendo, essa tanta violência desenfreada aqui na nossa capital, na nossa Paraíba, né? O pessoal tava lá dentro do barzinho e aí chegou e começou o tiro. O tiroteio foi grande aqui dentro, né? E aí a família tá ali desesperada, os familiares. Que aconteceu aqui na cidade de João Pessoa. Durante a reportagem, o repórter Sombra perguntou o que é que está acontecendo com a nossa Paraíba. É simples. A resposta é simples. Jovens que estão se envolvendo com facções. As facções que estão querendo dominar os estados brasileiros. Jovens que acham bonito dinheiro fácil e entram para o mundo das drogas. E depois que se envolve, que são recrutados, não tem mais volta. O que aconteceu com esse jovem vai acontecer com muitos. Porque, por mais que a polícia procure fazer o seu trabalho, as facções estão ficando cada vez mais fortes. E os jovens acabam se envolvendo e assassinados. Aqui tem uma história de que um bairro é dominado por uma facção e o outro bairro não pode entrar. Tem uma história de toque de recolher. Tem uma história de que você entra no bairro, se tiver de moto, e eu já vi, eu não estou passando aqui informação de ouvir dizer, eu vi na entrada do bairro São José, ali mesmo na Rui Carneiro, quando você adentra o bairro São José, tem escrito: baixe o farol, baixe o vidro e ligue a luz de dentro do carro. Se for de moto, tira o capacete. É a criminalidade querendo tomar conta. E o Estado já está na hora de mostrar que quem manda é o Estado. Voltar a tomar o poder, a dar as ordens. Mas hoje, infelizmente, quem dá as ordens são as facções. E o pior, muitas das vezes, dando ordem dentro dos presídios. Porque celular não deixa de existir dentro dos presídios. E ficam dando ordem, mandando matar, mandando traficar, tomar a boca de fumo não sei de quem. E as autoridades estão aí, de boca fechada, só se preocupam com projetos, menos para a segurança pública. Porque se a segurança pública tivesse a oportunidade de fazer aquilo que o governo deveria dar o apoio, as coisas seriam diferentes. Cidades como Cabedelo, como João Pessoa, como Bahia, Santa Rita,
estão dominadas pelas facções. Tem ruas lá em Cabedelo que de 6 horas da noite parece uma cidade fantasma. Uber, alternativo, táxi, são chamados para Jacaré, praia de Jacaré, eles não vão, porque correm o risco de levar um tiro ou serem mortos, meu querido Dr. Bruno Flores, que já se encontra aqui nos estúdios da TV Sombra, a mais queridinha da Zona Sul da capital, TV Sombra, porque aqui o jornalismo é sério, é imparcial, é feito com responsabilidade e com ética. Embora tenha pessoas, né, uma vez ou outra, que queira entrar com processo de calúnia, difamação, injúria, pelo que nós falamos aqui, mas a verdade, ela vence a mentira. E aqui nós só prezamos pela verdade. E aqui nessa bancada, só senta pessoas que prezam pela verdade. É por isso que o senhor retornou. O senhor foi convidado a retornar ao programa. Para quem não conhece, Dr. Bruno Eduardo Flores, jovem advogado, que enobrece a advocacia da Paraíba. Quero mandar um abraço para o Wellington lá em Guarabira. E Dr. Bruno Flores esteve em Guarabira essa semana e foi para uma audiência. Ele está rodando, está sendo chamado em várias cidades do estado da Paraíba. Guarda esse nome, Dr. Bruno Flores. É por isso que ele voltou à TV Sombra. É a TV Sombra, a TV Web. Você pode acompanhar o programa Simbora Paraíba pelo YouTube, pelas plataformas Instagram e Facebook do radialista e jornalista Williams Rodrigues. Você pode ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui contando também com a presença do mago dos teclados, meu querido Anderson, que agora está numa motoca, né? Está motorizado, está batendo os 4 cantos de Mangabeira agora. É o Anderson, o mago dos teclados. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele, Dr. Bruno Flores, a respeito da polêmica lá da cidade de Sapé. Inclusive, o presidente executivo Wilson Nascimento trocou os cadeados dos portões de acesso ao estádio. O time voltou de um compromisso e quando passaram a chave no cadeado para tomar um banho, tirar o uniforme, ficaram do lado de fora, porque ele trocou os cadeados, não deixou ninguém entrar. É o dono, é o proprietário do Confiança agora. Ele é o dono. E os jogadores jovens ficaram de fora. O doutor Bruno vai falar sobre isso e sobre a cautelar. Vai falar sobre o que ele está fazendo em defesa do time do Confiança. Porque ele é advogado do Confiança, na pessoa do Conselho Deliberativo. Ele é advogado constituído pelo Conselho Deliberativo. O advogado do Confiança é doutor Daniel, que está defendendo os interesses do Confiança. Doutor Bruno defende os interesses do Conselho Deliberativo, o legítimo, que foi eleito legalmente na última assembleia realizada
pelo Conselho Deliberativo em Sapé. Se tem outros conselheiros lá que foram colocados, se tem outros conselheiros que entraram em uma assembleia que foi uma assembleia ilícita, irregular, esses não são conselheiros, não. Porque o legítimo conselho foi eleito legalmente. Foi aquele mesmo conselho que elegeu o Wilson Nascimento presidente do Confiança. E nós vamos falar sobre isso. Quando o doutor Bruno estiver pronto, nós vamos trazer a sua participação. Porque a polêmica está grande lá em Sapé. É um time que tem um legado, é um time que tem uma história. Foi campeão paraibano em 1997, estava fora dos eventos da Federação Paraibana há 20 e poucos anos e voltou a fazer parte do seleto grupo de times como 13, Campinense, Serra Branca, Souza, Pombal, a elite do futebol paraibano, mas, infelizmente, está acontecendo muitas irregularidades ali na cidade de Sapé. E ele está aqui, doutor Bruno, para tirar essas dúvidas. Boa tarde, doutor. Boa noite já, 18 horas. Que Deus nos abençoe por mais um programa. A partir de agora você vai acompanhar a entrevista. Boa noite, Williams, também. Boa noite a todos que nos escutam, nos ouvem, em toda a Paraíba e principalmente na cidade de Sapé, onde está acontecendo realmente uma usurpação do time, né? O presidente lá, que foi constituído pela confiança que tinham todos os sócios que votaram nele, a gente vê que hoje ele é o dono da associação Confiança Esporte Clube. A gente fez aqui algumas verificações no processo e eu venho aqui só para trazer essas mudanças, essas novidades que teve nas ações, que agora temos outra ação, né? E fica cada vez pior. Vou começar, inclusive, a questão da empresa. O Confiança Esporte Clube, hoje, ele é gerido por uma empresa. Ele tem um contrato junto com a empresa chamada Sol, né? E ela é uma empresa que administra times de futebol. O que acontece? A empresa Sol, ela também entrou com ação contra o presidente do Conselho Executivo e contra o Confiança Esporte Clube, porque no dia 27 de fevereiro de 2026, agora recente, o Confiança recebeu da Prefeitura de Sapé um repasse de 25 mil, né? E isso era para poder fazer investimento no campo, pagamento de funcionários e demais situações. Toda a prefeitura ou todo órgão pode fazer essas... posso dizer assim que esses aportes para associações, inclusive nessa questão que é um patrimônio cultural da cidade. Nesse contrato que o clube tem com essa empresa Sol, inclusive a gente tem até a cláusula, né? A cláusula 24 desse contrato, esse valor deveria ser repassado para a empresa. Todos os valores que entram no clube são repassados para a empresa, porque a empresa é responsável por fazer os pagamentos, responsável por fazer os pagamentos dos funcionários e de manter a gerência do clube. Em compensação, ela é quem corre atrás dos patrocinadores, trazem os jogadores e assim por diante. Em si, com esse contrato, o presidente executivo, ele era para ser uma pessoa formalmente só o presidente. Mas a partir do momento que ele assinou o contrato, a gerência financeira e administrativa do clube passa a ser dessa empresa. Todo investimento financeiro tem que passar pelo setor financeiro da empresa. Isso, porque a empresa faz a gerência disso.
Inclusive, ela fica responsável por essas situações. O que acontece? O senhor Wilson, nessa data, a empresa alega na ação dela, não sou eu, né? A empresa alega na ação dela que o senhor Wilson, no dia 27, recebeu o repasse da Prefeitura de Sapé e ficou para si. Não fez o repasse para a empresa. E a empresa ficou de mãos atadas. Ela tem os funcionários para pagar, tem as prestações de contas para fazer, tem os pagamentos de fornecedores para fazer, e pelo que ela alega que o senhor Wilson reteve esse dinheiro e não disse qual o motivo, que agora é dele também. Então, inclusive, ela alega que foi 100% do valor. Então, a empresa ficou sem saber o que fazer. Ela pediu, inclusive, que fosse os pagamentos que fossem correspondentes ao time, ela fizesse em juízo. Por quê? Porque ela tem medo de entregar ou repassar para ele, como presidente, e ele também não fazer os pagamentos. Então ela teria que pagar a ele e pagar novamente a quem ficasse devendo. Então a ação dela é para fazer os pagamentos em juízo, enquanto essa situação também dela com confiança com o presidente executivo está dessa forma. A gente já vinha falando isso, a nossa ação era por conta disso, era por conta de ingerência, e agora nós temos mais uma nova prova. Inclusive a própria empresa que administra o clube disse que está começando a ter essa situação, que é ele usurpar dos valores do clube e não prestar conta, nem para a empresa que administra o próprio clube. Fica muito complicada essa situação. E aí, a gente vamos voltar mais um pouquinho, né? Na ação do Confiança, vamos regredir para a gente começar a entender como é que vem essa situação. O senhor Wilson, no começo do ano, foi condenado, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, primeiro pela Justiça de Sapé, depois pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Em segunda instância, ou seja, já foi, ele já recorreu, já fez tudo, em segunda instância manteve a condenação dele, justamente por utilizar laranja para conseguir o quê? Desviar dinheiro. É aquela condenação de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito e falsidade. Isso. Né? Então, se a gente vai ver o histórico dele, já tem isso. E aí a gente vai começando a ver outras situações. A gente não tem acesso à documentação do clube. Ele apresenta a documentação que ele acha que é correta. Não respeita a decisão judicial. Teve uma liminar, né? Isso, teve uma liminar para ele apresentar os balancetes, apresentar todas as atas, toda a documentação do clube e a questão toda financeira. Ele apresentou? Apresentou sim o que ele queria. Documentos apócrifos. Ninguém assina. Chamado balancetes anuais. 5 linhas. Em média de 5 linhas. Todos os balancetes anuais que ele traz, ele fala que todo ano o clube ficou devendo a ele. Que são documentos apócrifos? São documentos que não têm assinatura e não tem comprovabilidade jurídica. Você pega um documento apócrifo, é um documento que você olhou na rua. Um documento que foi criado naquele momento. Recibo de despesa feita, por exemplo, por ele, não substitui a nota fiscal? Não tem. Não tem nota fiscal nenhuma. Ele só juntou o extrato de um dos bancos, e nós já tivemos ciência que o clube tem vários bancos. Só que, por incrível que pareça, que ele não usa a conta do clube usa pessoal, receber. Né? Usa a conta dele. E ele não informa isso também. Então ele coloca a conta lá e fala, olha, tá aqui a conta maravilhosa. Em compensação, todos esses valores não estão nessa conta. Mas ele não mostra a outra. Ele começa a manipular as provas. Ele só entrega aqueles documentos que ele acha que vai ser melhor, mais benéfico a ele. E aí a gente tem outra situação. Ele apresenta em 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 e 25. Balancetes. Balancetes não tem condições de provar.
ele não tem um valor jurídico se ele não for juntado junto com os comprovantes. Porque o balancete é criado por você mesmo, informando, olha, um resumo desses cálculos. Então, planilha contábil, contabilidade do clube, nada disso tem. São 5 balancetes que ele juntou. Todos os anos que ele juntou tem déficit que o clube deve a ele, porque ele diz que ele injetou dinheiro. Então, no final das contas, o clube hoje, ele alega que o clube hoje deve a ele R$ 689.849,15. Quanto? R$ 689.849,15. Isso é o dinheiro que ele alega que o clube deve a ele, como presidente. De quê? Porque ele alega que investiu esse dinheiro no clube. Como uma pessoa pode investir uma coisa que não tem? E outra, qual é a prova que ele investiu? Ele não juntou um documento que ele pagou. Pelo contrário, o que nós vemos nas prestações de contas é o dinheiro que era para ser repassado para o clube vai para a conta dele. A conta do clube tem mais ligação com a conta pessoal dele do que com pagamentos. A gente só vê nos extratos saque ou transferência. Transferência para a conta dele e saque é em mãos. Que não pode. Mas aí ele alega que sim. Ele alega que esse é o caminho de ser um gestor. Porque tinha que passar pela conta do confiança, né? Isso. Aí outra situação que a gente verificou quando entra na ação que a Sol, empresa administradora, tem com ele, é que a empresa foi obrigada, quando assinou o contrato, e ali se tem, que ele informou a conta dele pessoal. Então, a Sol, que é a empresa administradora do clube, repassa para ele todo mês uma quantia de R$ 7.000, pelo contrato que nós estamos vendo aqui. Para ele? Isso, R$ 7.000. Para despesas locais. Já que a empresa é longe, então a empresa manda um valor para ele de 7 mil para ele poder gastar com o time. Custear o confiança nas Custear o despesas. confiança nas despesas locais. Uma despesa aqui, uma despesa lá. Então esse valor de 7 mil é simplesmente para ele poder custear coisas que a empresa com o tempo não vai conseguir fazer localmente. Então todo mês ela paga para o Confiança, e o contrato da empresa é a empresa com o Confiança Esporte Clube. Esse é o contrato. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. E ele assina como presidente do Confiança. Representando legalmente o time, né? Em compensação, o valor, em vez de ir para a conta do Confiança, é depositada na conta pessoal dele, CPF. Entende? Como é que se diz? Lucopletando, é? Não, ele ficou, vamos dizer assim, ele ficou para si. O clube hoje, pela documentação que a gente verifica, o clube é dele. Ele faz e desfaz. Não, o clube é dele, especificamente dele. Ele, pela documentação que juntou e pelas modificações do estatuto que ele fez, o clube pertence a ele. Inclusive, ele se sente tão dono do clube que ele fez questão de colocar o nome dele no próprio estádio. Me tira uma dúvida, doutor Bruno. A justiça no parecer da juíza, acatando a liminar, aquela ação cautelar, proibiu a realização de uma reunião, de uma assembleia, que ele tinha marcado para se prorrogar no mandato. Correto. Ia reunir os conselheiros. A justiça entendeu que tinha irregularidade, denúncia de irregularidade, e determinou que não acontecesse. Isso. Mas ele foi na calada da noite e fez uma reunião onde os conselheiros que ele colocou prorrogou o mandato dele. Não é descumprimento, não. É uma Se a justiça tinha, descumprimento. se a justiça tinha determinado que não era para acontecer, em caso de desobediência, descumprimento, tinha multa, tinha isso, aí ele vai por trás e desobedece e faz uma reunião. Isso, ele tenta burlar as ordens que foram emanadas pela justiça. E eu vou tentar te explicar algumas situações. Ele apresentou essa prestação de contas que ele fez, obviamente, e apresentou no dia correto, no último dia do prazo. Ele ganhou esse tempo e o último dia de prazo ele apresentou. Em compensação, ele não apresentou a documentação completa. Ele tenta ganhar tempo e pedir e dar a desculpa, né, que está cumprindo, mas ele não está cumprindo, ele não trouxe o que foi requerido.
Ele, inclusive, traz documentos que a gente fica abismado. Num dos documentos que ele trouxe, nós temos outra informação, que agora temos ciência, que é a questão dos sócios beneméritos. Ele trouxe a lista dos sócios beneméritos. Mas sócio benemérito dentro da modificação do estatuto. Da modificação que ele estatuto fez, que ele fez e que ele nomeou. Irregular. Isso. Aí o que Porque acontece? o presidente do Conselho Legítimo não tomou conhecimento. Isso. E eu posso aqui fazer um exemplo maravilhoso, para vocês verem como está a situação do clube Confiança no dia de hoje. Vamos colocar a situação que o Confiança, por conta de algum moído, Algum motivo? Isso. Ele pretenda Se dissolver. se dissolver. Perfeito. Acabar, encerrar as atividades. Pronto. Se o Confiança hoje se dissolver e for extinto a pessoa jurídica, vamos dizer que ele precisa ser vendido, que tenha dívidas. Hoje, no dia de hoje, se o Confiança for extinto e for vendido o patrimônio do Confiança por 1 milhão, a gente está colocando um valor, É um exemplo. um exemplo, por R$1 milhão. Qual o motivo? É um exemplo simples. O Wilson já teria direito, em tese, porque ele alega que o Confiança tem dívida com ele, 600 mil. R$ 689.849,15. Isso é a dívida que ele alega que o Confiança tem com ele. Nisso, de 1 milhão menos 689 mil, o Confiança ficaria com 310 mil. Então, de R$1 milhão, o Confiança teria 310 mil. Só que ele trouxe aquela situação do sócio benemérito. E como sócio benemérito, ele se colocou como tendo 55% das cotas. Então ele teria 55% dos 310 mil. Então ele teria mais R$ 170.582,97. Então não vai deixar nada por Confiança. O filho dele, Ageu, que é o vice-presidente do clube, tem direito a 5% dessa cota. Dá R$ 15.507,54. Isso no exemplo dos R$1 milhão hoje. Se for vendido por 2 milhões, 3 milhões, Aí aumenta. Isso. Os demais sócios, que ele colocou uma lista com 22 sócios beneméritos, inclusive o Williams Giuseppe também é sócio, com 2%. Todos os outros sócios têm 2% de participação. Só ele tem 55% e o filho tem 5%. O Williams Giuseppe tem quanto? 2%. Dispenso. Pronto, mas temos uma lista que ele juntou com 21 sócios beneméritos, todos são com 2%. Só ele tem... Minto eu. Antônio Simplício também tem 4%. É, Simplício. Isso. E aí, a partir daí, o Williams, Roberto, Marcos, Ivanildo, aí tem vários outros nomes que aí, né? Eles agora estão sabendo também que tem 2% do Confiança, caso ele seja extinto. O que acontece então, e aí eu vou finalizar agora, é que se o Confiança for vendido por R$1 milhão, o Wilson vai ficar com 860 mil, tá certo? R$432,12. E o filho dele vai ficar com 15 mil. Os outros sócios, aí vai ficar bem mais complicado. É assim que Inteligente, a banda, né? a banda hoje toca. Ele alega que o Confiança deve 600 mil a ele. Ele tem hoje 86% das cotas do Confiança. Mas dizer, doutor, não é ser. Ele vai ter que provar onde foi que ele gastou isso no Confiança. Isso eu tô dando o exemplo para você, Luiz. Isso. Ele alega, né? Ele alega ter 86% das cotas do Confiança. Se for da forma com que está colocado, tirando a dívida dele, que ele alega que o Confiança tem uma dívida milionária com ele. Eu não sei como, mas ele alega isso e não traz um documento. O povo de Sapé tem que saber disso. Um documento que comprove isso. O processo é público,
Todos os advogados têm acesso à íntegra, se eles quiserem verificar, e as pessoas que tiverem interesse podem ir até a vara de Sapé e ter acesso a toda essa documentação. Segunda vara criminal. Isso. O documento hoje e todo o processo é público. Não existe sigilo nesse processo, nesse momento, porque não tem nenhum documento sigiloso. Tá certo? Então nós temos isso. Hoje ele se tornou o dono. Majoritário? Isso. E agora eu peço até desculpa, mas na minha convicção, esse não foi um plano agora. Isso é um plano que tem tempo e está sendo construído. Porque ele já vinha fazendo, e a documentação demonstra que já vinha fazendo essa situação até chegar nesse ponto. E a mudança, a alteração do estatuto foi justamente para que ele conseguisse se colocar como majoritário, como o maior beneficiado em caso de venda. Isso. Aí ele veio se arrastando, é por isso que o senhor está dizendo. É um plano que já vem lá de trás. Por isso que ele mudou ilegalmente o estatuto e fez o estatuto que queria. Perfeito. Porque não existia só os beneméritos no Confiança. Porque o estatuto anterior, e aí foi o brilhantismo do estatuto anterior. Eu não posso dizer aqui ou citar qual foi o advogado que fez que participou, né, da elaboração do estatuto anterior, mas ele teve essa precaução. O estatuto anterior, ele blinda, ele proíbe que o presidente executivo faça isso. De verdade, o Conselho Deliberativo é quem controla o time. Então nós temos aqui dois poderes dentro da associação para que o presidente não faça isso, não usurpe para ele todo o patrimônio ou toda a situação, tudo que o Confiança tem. Então, por esse motivo que o antigo estatuto tinha essa divisão. O presidente do Conselho Executivo era para tomar as decisões locais, para poder gerenciar o clube, para poder administrar o clube, os jogos, partidas, as coisas do dia a dia. Mas as tomadas de decisões que são mais internas são proibidas e vedadas que ele faça. Teria que ser feita pelo Conselho Deliberativo. Isso. Esse era um motivo, isso era uma questão de controle. É como nós pegamos hoje o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ele seria o Executivo, ou o Presidente da República. O Conselho Deliberativo é o Judiciário. Por quê? Porque ele é quem para. Se não existir o Conselho Deliberativo, quem vai parar? O presidente. Não tem como. Então, para ele conseguir controlar ou conseguir mudar, ele teve que fazer essas... Eu não posso dizer que ele fraudou. Mesmo que se pareça tudo isso, eu não posso acusá-lo. E quem pode acusar é o Ministério Público ou a Justiça. O que nós podemos ver é os documentos estão manipulados. Isso é óbvio, é claro. Os documentos estão manipulados para criar uma nova eleição, criar um novo estatuto, que retire os poderes do Conselho Deliberativo e passe todos para ele. Ele hoje está como presidente do Conselho Executivo, Deliberativo e tesoureiro. Ele é o dono. Então, se hoje a justiça não for feita nesse caso, o Confiança já está morto. O clube Confiança, que está na segunda, né, divisão. Estava na primeira e voltou para a segunda. Isso. O Confiança, se manter assim, ele não vai conseguir viver 2026. Olha, todos os jogadores são mantidos pela empresa. Pela Sol. Pela empresa Sol. Toda a alimentação, toda a equipe técnica é mantida pela empresa Sol. E você verifica que a empresa Sol suspendeu os pagamentos por indício de usurpação de valores. Então nós temos o que agora? O Confiança hoje não tem. De acordo com ele só tem 3 pessoas que cuidam do campo. 3 funcionários. É o que o Confiança alega ter. 3 funcionários. Ele alega ter, né? Isso. Ele juntou no processo que o Confiança tem 3 funcionários.
E são 3 jardineiros, entre jardineiro e serviço de geral, serviços gerais, isso. Aí o que acontece? Toda a equipe técnica do Confiança, toda a equipe de apoio do Confiança, comissão técnica, apoio, massagista, o que mais? Alimentação, diretor, todos eles são pela empresa. Eles são geridos, administrados e pagos pela empresa. Se a empresa suspende o pagamento, o que acontece com Confiança? Quem é que vai viver do Confiança? Porque a empresa foi quem trouxe o patrocínio. A empresa é quem gera e quem mantém. E até ela, verificando, encontrou fraude e suspendeu. Então, o que a Vendive vai fazer mais? É melhor transferir o clube para ele, para o CPF dele. Não tem mais o que fazer. Eu não sou contra o Wilson. Eu não sou contra ninguém. Eu só vejo documentos, verifico a situação e aqui estou dando a minha opinião como advogado nessas questões jurídicas. Quem quiser ter acesso pode verificar, pode ter acesso, pode entrar nos processos e verificar tudo isso que eu estou falando. Então não se sabe, Williams, o que ele, né, tenta fazer com isso, com essa situação de defesa dele. Podcast Simbora Paraíba, entrevistando o advogado Bruno Eduardo Flores, que está à frente de uma ação judicial contra os desmandos e as irregularidades praticadas pelo presidente do time do Confiança de Sapé, o senhor José Wilson Nascimento. Depois da Justiça ter acatado o pedido de liminar suspendendo a eleição que visava a prorrogação do seu mandato, o doutor Bruno foi contratado para defender os interesses do Conselho Deliberativo, que foi atingido pelos desmandos do atual presidente executivo. Aí, Williams, eu queria também acrescentar. Quando a empresa pede a suspensão e fazer o pagamento do valor que ela pagava em juízo, porque ela agora desconfia dele, ela não tem mais segurança para poder fazer o pagamento diretamente a ele, e mesmo assim ela também verificou o pagamento está sendo feito para conta pessoa física dele e não para pessoa jurídica do clube, bem como não consta esses pagamentos nas prestações de conta dele. Né? Ele só fala o que ele quer. A entrada ele não conta, ele só conta a saída. Então tudo bem. O que acontece? No dia 27 de março, ontem, ele já, com raiva, ou possivelmente, eu não sei dizer qual foi o motivo que ensejou isso dele, mas ele proibiu a empresa de entrar em campo. E a empresa... os funcionários, né? A gente só tem ciência disso porque os funcionários gravaram vídeos sendo expulsos, gravaram vídeos recolhendo o material, sendo despejados, e ficou só o Confiança, o presidente dentro e as portas fechadas. Ou ele enlouqueceu, eu não sei dizer o que aconteceu com ele, mas ele agora trancou lá dentro e não quer mais deixar ninguém entrar. Agora o campo e o clube é dele. É isso que ele tá tentando fazer. Fiquei sabendo até que trocou os cadeados, né? Trocou os cadeados. Hoje pela manhã nós já recebemos vídeos, porque as denúncias chegam, entendeu? O senhor recebeu? Isso, as denúncias chegam. Eu não estou falando aqui um bafafá, alguma coisa do tipo, mas não é da minha competência, correto? A empresa está com ação própria, eu só fiz encaminhar aquilo que recebo para os advogados da empresa, tendo em vista que não seria assim uma situação que é no momento nossa, é deles. E aí o advogado da empresa verificou e disse que ia tomar as providências cabíveis. Que é que hoje de manhã, quando o ônibus chegou, os atletas chegaram do jogo, né, que foi feito. Inclusive esse jogo ia ser cancelado. Eu recebi também informações de que o jogo ia ser cancelado, mesmo tendo sido pago até na federação.
A empresa falou, nós vamos suspender os pagamentos para o Wilson, mas vamos continuar fazendo os pagamentos necessários para todos os nossos funcionários. Vamos fazer os pagamentos necessários para com o clube. Então ela fez o pagamento para a Confederação Paraibana, para a Federação Paraibana, para manter todos os jogos marcados. Mesmo assim, recebemos as informações que o senhor Wilson iria retirar o time dos jogos por conta própria. Eu não tenho, e aí vem essa questão, eu estou falando que recebemos a informação. Não foi colocado em processo nem nada, por quê? Porque não foi constatada devidamente. Então eu não posso dizer. Foi só uma informação que chegou. Agora, as denúncias que chegaram sobre a questão dos jogadores e funcionários chegarem no campo, todas as portas estarem trancadas e os cadeados estarem mudados, ficarem do lado de fora, eu tenho os vídeos. Então não posso dizer que é mentira. Ele podia fazer isso? Olha, vem-se a questão, como a gente falou, quem hoje, em tese, administraria o clube seria a empresa. Foi assim que ele assinou. Ele assinou que a empresa iria administrar. Ela contrataria jogadores, cuidava dos jogadores, colocava os jogadores para jogar pelo Confiança, pagava eles, e o Confiança ainda ter lucro com eles. Uma parte do lucro que tivesse com o jogador voltava para o Confiança. Veja bem, não é todo time do Brasil que tem um contrato como o Confiança tem. Não é. Você perguntar em todos os outros estádios que tem, nenhum cresceu mais com o tempo que a empresa está. E eu não estou defendendo a empresa. Eu estou falando que o contrato é benéfico para o clube. E até a empresa, fazendo tudo isso pelo clube, está se sentindo lesado. Então, a gente não tem como dizer, né, qual é o sentido agora das coisas. Aí quando a gente verifica as contas, que foi o que eu fiz agora para todos vocês, eu fiz uma conta simples de padaria, para vocês verificarem como está a situação do Confiança. O Confiança hoje tem 86%. Isso daí, se fosse 1 milhão, né? Estou falando já específico. Se fosse 1 milhão, exemplo de 1 milhão, ele teria 86% desse valor. Porque ele disse que tinha. Papel, né, escrito, prova, não se tem. É tudo apócrifo. Ele quem fez no computador dele, sentado na frente da tela. E disse que agora, a partir do momento que eu fiz esse documento agora é esse valor. Aí fica muito complicado. Então a situação está complicada, né? Isso. Ele se acha o dono do Confiança, pode fazer aquilo que quer, desobedecendo à justiça, não apresentou documentos comprobatórios de despesas que ele alega que deve 600 mil, Confiança deve 600 mil a ele. Agora de quê? Ele mesmo diz que deve 600 mil, como poderia dizer que deve 1 milhão. Ele andava dizendo que o Confiança devia 2 milhões a ele. É. E posso dizer que ele não colocou os 2 milhões porque ficaria muito mais difícil. De comprovar. O valor de 600 e alguma coisa já seria mais fácil dele começar a arranjar nota e tal. Agora, eu não posso dizer, mas engraçado, é o que aparenta, né? O mais engraçado, eu queria chamar a atenção da população de Sapé e das pessoas que conhecem a história do Confiança, é que ele coloca esses 80 e poucos % de direito no que for vendido, porventura for vendido o campo. Então ele já tinha planejado ser o maior beneficiário. É isso que eu entendo. E desses dinheiro todo que ele disse que gastou, não teve dinheiro de ninguém que ajudou, porque a Dailton do Atacamix mesmo ajudava direto. Pelo que consta aqui nos balancetes que ele apresenta, esse valor foi diretamente dele. Dele? Isso. Mas o povo de Sapé sabe que ele não tinha. Mas o povo de ele Sapé sabe. É isso. O povo de Sapé sabe que ele não tinha. Como é que uma pessoa que é reformada, como cabo do bombeiro, que tem um salário de R$ 2.400 a R$ 2.500, como é que ele consegue ter 600 mil? Não tem. Não é? Não tem. Não existe lógica de dizer que era dele. Ele não tinha. Eu conheço muito bem, não tinha mesmo. Não tinha.
e ele dizer que tinha 600 mil e que gastou 600 mil no Confiança, é uma mentira muito grande. Muito grande. E tinha ajuda de tudo que era local. Tinha ajuda. Inclusive, quando o Confiança participou da Copa São Paulo Júnior, o empresário lá de São Paulo mandou 31 passagens. A alimentação era dada lá, ele não gastou R$1. E o time foi para São Paulo. Como é que ele está produzindo despesas sem existir? Isso, como eu disse a você, Williams, isso é o que ele alega. Ele alega, né? A documentação que ele traz, como eu já tinha informado, muita da documentação é apócrifa. Não tem assinatura de ninguém. Uma folha que redigiu no Word, digitalizou e juntou no processo. Ele comprovou onde ele gastou o dinheiro da venda de um imóvel, uma sede de propriedade do Confiança, que foi vendido por R$130 mil. Ele comprovou onde foi que ele botou esse dinheiro? As atas demonstram que a antiga sede foi vendida por 130 mil. Mas esse valor foi dividido. Mesmo dividido, ele comprovou onde ele botou o dinheiro? Não. Então. Ele traz esses documentos, essas informações, junto os balancetes. Mas, em compensação, não demonstra onde foi investido esse dinheiro. Ele diz que foi vendido por 130 mil, duas parcelas de 45. Isso. Aí dá 90, né? E uma de 40. E uma de 40, mas ele mostra para a justiça que o dinheiro entrou, mas não diz onde ele gastou. Poxa. Isso. A prestação de contas... Tem alguma coisa errada, né? É isso que eu tô falando. Se você for tentar fazer o que nós chamamos... tem até você que assiste muito televisão, que assiste filmes, que vê também no Senado, o grande segredo de você verificar a questão financeira é seguindo o dinheiro. O dinheiro. E quando você segue o dinheiro, por incrível que pareça, e eu peço mil desculpas, uma grande parte vai para a conta pessoal. Qual o motivo eu não sei, porque uma conta pessoa jurídica você tem cartão, você pode resolver, pode comprar, é uma conta normal. Por que tem que ser a sua? E quando chega na sua, dali para. Dali fala, não, entrou 15 mil na minha conta, isso não estou dizendo que foi, mas estou utilizando como um exemplo. Entrou 15, porque valores parecidos entraram na conta, tá? Valores parecidos com esse entraram na conta dele. Mas vamos lá. Entrou um valor na minha conta e dali para frente a prestação de contas foi para mim. Peraí. Mas foi pro time? Não, foi pro time. Eu gastei com o time, gastei sim e tal. Com o quê? Não, depois que chegou em mim não precisa mais de prestar contas. Só é a questão de saída da conta do time e ir para minha conta pessoal. Isso não existe. Isso é a prestação de contas. Consta hoje no processo. O Confiança, a diretoria executiva na pessoa de Wilson Nascimento, ele não tinha nenhum livro caixa. Ele não tinha nenhum livro para anotar a entrada, a saída. Inclusive, nas primeiras folhas, a de 2019, tem tesoureira. A tesoureira é a sobrinha dele. Mas ela assinou. Leite Jane. Aí, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, não tem assinatura de ninguém. E aí vem essa questão. Esse documento foi feito por ele? Foi feito pela tesoureira? Foi feito por quem esse documento? Quem juntou? Porque quando um advogado faz uma peça, ele assina embaixo. Fui eu que fiz. Quando alguém faz algum documento ou um recibo, ele tem que assinar embaixo. Fui eu que dei ou fui eu que recebi? Não tem. Tem um rapazinho lá em Sapé que, desde o início, que ele recebia dinheiro dos sócios e dava um papel ao Wilson. Ele recebia o dinheiro e dizia ao Wilson que recebeu tanto, mas nem o comprovante de pagamento ele entregava para o sócio. O professor Vando, por várias vezes, pagou e não recebeu. O Vando estava atrasado com as suas mensalidades e ele deu uma declaração dizendo que Ivando estava em dia. Porque ele gerencia. Ivando disse, não, eu estou atrasado. Mas ele deu um documento dizendo que Ivando estava em dia. Mas qual o motivo disso?
É porque ele não quis causar tumulto, não quis causar confusão. Então ele escolhe os sócios que estão em dia ou atrasado. Ele fez, inclusive, um novo chamamento em 2023, e aqui consta nos autos, que foi um novo chamamento para quê? Para recadastramento dos sócios. Mas os sócios já não eram cadastrados? E não existia mais sócio, que ele rasgou o livro de sócio. Aí o que acontece? Ele chamou só os dele, porque não foi publicado. Só os deles, né? Não foi feito nada. Chamou todos os que ele queria, colocou na lista os que ele queria. E dali pra frente é que são os sócios do clube. Quer dizer, 20 e alguma de coisa. 140 sócios, ele deixou só 20. Isso, que era a maioria, possivelmente Pode a maioria rasgar, que ele tenha. Ele pode rasgar o quadro de sócio. Porque assim, né? É pra ele Eu ter faço chamado, pergunta. ter intimado, ter feito todas as vias possíveis pra dizer, sócio, você que não queira, você vai ser colocado no junco do quê? Do Conselho Deliberativo pra sua exclusão. Eu faço pergunta ao senhor assim, se ele pode, aí o senhor olha pra mim e diz, pode, ele faz tudo, né? Tudo. Ele já é dono do clube. Então como é que você quer que eu diga que não pode? Ele pode tudo. Ele alterou o estatuto. Não é? Ele retém os valores da empresa, alterou o estatuto, modificação, criou a questão dos sócios beneméritos, colocou para si 55% das cotas. Aí você me diz, ele pode? É o que ele tá fazendo. Ele comprovou aí a retirada de 2 parcelas da prefeitura de Sapé, que é uma conta que tinha no Bradesco, de 30 mil cada uma, não? Não, Não comprovou, não? não, aqui não, eu não verifiquei. Eu, inclusive, eu digo, rapaz, eu não acredito não. Então, fazer um levantamento para saber se é verdade esse dinheiro que entrou de era a prefeitura de Sapé pelo Bradesco. E essa de 25 foi pelo Sicredi, mas o Sicredi não existia dentro de Sapé. Sicredi é de 3 anos para cá, 4 anos, a agência do Sicredi. E ele recebia essa participação da prefeitura, era um convênio, 30 mil pelo Bradesco. Era uma conta dele no Bradesco. Até porque o CNPJ do Confiança estava inadimplente por causas trabalhistas e não poderia entrar um dinheiro porque senão a causa trabalhista penhorava o dinheiro. É por isso que ele coloca o nome dele, ele não bota no nome do Confiança. Aí agora, em conversa com a pessoa que faz parte da SAF, foram pagas as causas trabalhistas do Confiança. Foram pagas, né? Mas isso é outra né? situação Outra situação, né? Vamos lá. Os funcionários que ele alega que a Confiança tem... 3. Isso. Esses funcionários ele alega que recebem um salário. Salário mínimo, Isso. 1.600 e pouco. Isso, salário mínimo de cada época, né? É. Só que não juntou os comprovantes mensais de pagamento. Nem do que vinha constando que ele pagava um salário mínimo? Não juntou? Não. O que ele coloca é uma ficha mensal, corretamente mensal, mas para o funcionário assinar. Nessa ficha não tem os valores que o funcionário recebe. É em outro documento apartado é que diz que paga a ele o valor X. Nesse documento só tem uma ficha como se fosse uma folha de ponto, que é para o funcionário assinar dizendo que recebeu. Recebeu o quê? Nem o funcionário sabe. Ele poderia pagar R$200 a um funcionário e mandar assinar uma ficha de 1.500 no salário não. Isso. Num lado ele manda o funcionário assinar uma folha dizendo que recebeu. O salário mínimo. Não. O Não, dinheiro não, que o dinheiro que ele paga, o dinheiro que ele paga. pagou. Então, se ele der 200, vamos colocar como exemplo Por novamente. semana. Se ele der 200 por semana, vamos dizer assim. Isso é exemplo. Ele manda o funcionário assinar a folha dizendo que recebeu. O funcionário não sabe o que tem na folha, só o nome dele e que ele assine. Em outra folha apartada, é que ele fala que o funcionário recebeu o valor do salário mínimo. E ele mesmo é que dá ok naquela folha. Nessa de cá, o funcionário não sabe, não tem ciência do valor que consta. É como se fosse uma folha de ponto, só tem entrada e saída. Ele recebeu e não recebeu. O que nem ele sabe. Mas, olha, É complicado. É a prestação de contas que um contador, todo contador que vai olhar para você e verificar essa prestação de contas, ele vai dizer o quê? Eu não consigo fazer nada com isso.
Eu não tenho como fazer nada. Já está sendo, inclusive, analisado, tá? Toda essa documentação contábil que ele enviou, que está incompleta, está sendo analisada pelos contadores. E aí a gente vai trazer, depois vai colocar no processo, o que a gente encontrou. Tá bom? Sombra, querendo fazer alguma pergunta, Sombra? Você participa do programa também. Pode vir aqui no meu microfone, pode... Você que acompanha a situação do Confiança de Sapé, que você estava me dizendo, meu Deus do céu, rapaz, está complicado essa situação do Confiança lá de Sapé. Quando o doutor Bruno chegar aqui, eu vou perguntar a doutor Bruno, tirar minhas dúvidas, porque eu tenho perguntas a fazer sobre essa situação do Confiança de Sapé. A situação é preocupante, a situação, o povo de Sapé precisa saber o que está acontecendo com o time do Confiança, em que pé está a ação movida pela SAF, pela SOL, e também a cautelar que foi impetrada na comarca de Sapé, segunda vara, pelo advogado Dr. Bruno Flores, representando o Conselho Deliberativo. Sombra, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, primeiramente boa noite os amigos do podcast Simbora Paraíba, muito obrigado pela audiência, muito obrigado também meu amigo, o Homem Máquina, né? O homem das máquinas aí das lives, tá bom? Muito obrigado. Doutor... Mas quem é o Homem Máquina? É Anderson, né? Anderson aqui, ó, o Homem Máquina. Tem que dizer o nome do Máquina. É Anderson, o Homem Máquina. Muito obrigado, Paraíba, muito obrigado, Brasil. Eu fiz uma pergunta ao Dr. Bruno num programa passado, com todo esse processo, com todo esse moído, o que é que atinge com os jogadores do time, né, o Confiança de Sapé, como é que fica os torcedores com esse problema jurídico aí, Dr. Bruno? A partir de agora, como é que fica essa situação? Porque, na verdade, doutor Bruno, atinge todos os, não só os jogadores também, e os torcedores que acreditam no time de Confiança de Sapé. Perfeito, Sombra. Olha só. Quando nós entramos com a ação cautelar, não visava em nenhum momento suspender time, suspender participação. Prejudicar o time. Pelo contrário, nós queríamos o quê? Publicidade. Queríamos prestação de contas. Isso foi o que nós entramos. Suspensão das eleições e prestação de contas. Veja bem, ninguém nem pediu para ser retirado ele. Que esse é o presidente, né? Ninguém nem requereu a retirada do presidente executivo. Não foi isso que foi pedido. Foi pedido para ele prestar contas e apresentar a documentação. Veja, isso não impede em nada do clube ter seu funcionamento normal. O que acontece é a empresa Sol, que é a empresa que faz a gerência do clube, ela também entrou com ação apartada, sem ter nada a ver com a nossa, por conta de fraudes e situações parecidas com aquelas que nós alegamos. Tá certo? Falta de gerência e usurpação de valores. E também foi uma das condenações que o presidente também já teve esse ano. Então não é um fato novo, é um fato que se repete sequencialmente. Então, o que acontece? Hoje, o Confiança era para estar participando de tudo. Pelas informações trazidas e pelos fatos que acontecem, é que, primeiramente, a empresa já tinha pago todas as taxas para manter os jogos em dia. A empresa manteve todos os pagamentos referentes aos jogos em dia. A empresa está mantendo todos os funcionários funcionando. Isso é as informações que a gente vê no processo e que a gente tem ouvido. Tá? Eu não sou advogado, não conheço a empresa. Não sou advogado da empresa. Só estou falando sobre fatos que a gente verifica.
As E o que informações, acontece? né, recebidas. Isso, né? as informações recebidas. E o que acontece? Mesmo com tudo pago, os boatos que chegaram e as informações que chegaram e os vídeos que comprovam mostram que lá está sendo proibido os funcionários de entrar, estão sendo proibidos até os jogadores. É uma coisa assim tão absurda que agora até os jogadores estão sem poder entrar no campo. Aí eu não tenho mais como dizer a você, Sombra, se isso está sendo acontecendo, se é por algum tipo de mal gestão, que aí é um erro, né? Alguma coisa que errou. Não, a gente trocou todos os cadeados, mas sem querer te esqueceu de entregar a chave. Eu tô entendendo. Entendeu? Aí pode ser uma falta de, né, um erro e tal. Mas o que mais aparenta aos olhos de quem vê é que ele está tentando fazer isso para punir ou culpar a empresa e tentar quebrar o contrato com a empresa pelo lado dele. Entendeu? Você fala, doutor Bruno, a empresa que administra Isso. o Confiança, né? Isso não tem nada a ver com a nossa ação. A nossa ação não paralisa jogos. Inclusive, nós iríamos entrar com um pedido judicial para manter ele. Não paralisa, mas está afetando... Isso. Não era a nossa ação, não paralisaria os jogos, não tem nada a ver com jogos. Nós iríamos peticionar no processo informando que, tendo em vista que está com a suspensão das eleições, já que não pode ter eleição, que ele mesmo mantivesse na presidência, né? Ele ficaria mantido na presidência do Conselho Executivo enquanto essa situação da justiça não fosse resolvida. Esse foi o pensamento. E eu acho que assim seria o caminho correto. Já que não tem eleição, quem está no lugar é quem continua por conta da lacuna, entende? Ele já foi ouvido alguma vez algum chamado para se explicar o que está acontecendo? Nunca foi chamado? Isso, ainda não. Ainda não. Isso. O que acontece? Nessa outra ação do Confiança, que é com a empresa que gerencia o Confiança, entrou contra ele, porque ele reteve para ele o repasse e não entregou para a empresa alega que não vai mais fazer os pagamentos mensais aí. Porque se fosse o caso, poderia, não sei, entrar em algum consenso falando assim, não, já que eu te pago todo mês para você pagar as dívidas locais, pega o dinheiro que você já ficou e colocou no bolso e fica como se fossem as parcelas. Aí a gente divide em alguns meses. Mas eu acho que ele não quis. Eu não sei qual foi o motivo do atrito dele com a empresa internamente, mas judicialmente, que é o que está no processo, a gente vê que teve esse conflito e, inclusive, ele está colocando as pessoas da empresa para fora. E o que acontece? Acontecendo isso, que é colocar as pessoas para fora, os jogadores ficam sem jogar, a torcida fica sem ter apoio, os cidadãos de Sapé não sabem o que vai fazer, o que vai acontecer, e aí que vem. O clube vai ficar fechado, possivelmente, isso eu não sei, mas eu acho que é isso que o Wilson quer, que o clube feche, a empresa vai embora, leve com ela toda a equipe técnica e os jogadores. Os jogadores não vão ficar no clube, vão ficar com a empresa que arranja emprego para eles, que trabalha para eles, que gerencia a carreira deles. Então vai todo mundo junto com a empresa e o clube vai ficar com as portas e as paredes. E todo o patrimônio vai para ele, que a contabilidade é feita assim, por ele, né? Então hoje o que nós temos é, se o presidente executivo hoje do Confiança quiser jogar, o time joga. Não tem impedimento. Se o time perder qualquer partida ou não jogar, não é culpa de ninguém a não ser a dele. Entende? Então não tem o que dizer, porque a todas as taxas, tudo pelo que a gente teve conhecimento, está tudo em ordem para jogar. Só depende dele. Ele é quem assina e autoriza o time a ir jogar, a participar. Se ele não fizer isso... E também assina todo o recurso que entra no Confiança, né? Mas esse montante de dinheiro que entra no Confiança, ele tem uma declaração, tem um conselho que vê o que sai, o que entra? Isso. Nós temos vai ser respondido também na justiça? Porque, William, se existe um conselho, né? Eu acho que todo time tem um conselho... É o conselho fiscal. Um conselho fiscal, que vê tudo.
bem entender. Quando ele manda, quantas vezes ele mandou? E aí a questão é, eu não fiz porque eu não fui intimado, fui chamado para fazer. Não existe. Porque a obrigação dele é enviar 2 vezes por ano. E é assim que diz o estatuto. A prestação de A contas. prestação de contas. Não é requerer a ele, é que ele envie. Se for analisado ou não, aí o problema é do conselho. Do conselho. Mas se o conselho não recebeu, o senhor Williams já fez pedido, já fez tudo, mas isso era informal. Não tinha como ele, mas ele tinha a obrigação legal de fazer. Aí agora, Então- agora tem a justiça, né? Tem um Isso. advogado que está lutando para isso aí. E nos olhos da justiça, o que é que pode acontecer para ser o Wilson lá, que é o presidente do Confiança? Perfeito. Ele vai ter que jogar as cartas na mangas, vai trazer todo o conselho para ser ouvido também, o conselho. É uma ideia interessante ele utilizar o conselho dele, que é o conselho que ele criou recentemente, para poder vir à justiça e ser ouvido. Qual o motivo de terem feito isso? Qual o motivo de terem dado a coparticipação de 55% do time do clube para ele? Porque eu, no meu caso, não daria 55% de um clube que eu sou sócio. É verdade. As cotas são iguais. Eu sou sócio do mesmo jeito que você, porque você tem 55 e eu tenho 2. Não faz sentido. Eu quero saber também por eles como é que eles chegaram a essa conclusão lógica, né? Porque eu não entendo. Você pode inclusive ser considerado sócio benemérito. Você foi muito bom, você fez o time, você passou muito tempo, perfeito. Eu entendo. Mas por você ser sócio benemérito, não quer dizer que você seja o dono de tudo e eu de nada. Eu entendi. Mas aí cada um tem o seu pensamento e ele é que tem que provar isso na justiça. Exatamente, porque se ele não provar, na justiça quem vai ser prejudicado é o time de Confiança que representa esse município de Sapé, né? Os times estão aí jogando seus campeonatos e eu fico me imaginando de onde vai parar tudo isso. Os torcedores, as pessoas de Sapé que acreditam no time, no futebol de Confiança. Né? Isso. Olhe, Sombra, Williams, eu tô recebendo aqui, tá vendo como as notícias realmente chegam? As notícias chegam. Já veio bomba de lado novo? Já veio bomba de lá de novo. O Olha que aí, nós Paraíba. estamos sabendo aqui é que desde da manhã, pela manhã, tá tendo um abaixo-assinado da população para a expulsão dele, por conta dessas ações. Aí você me diz, sou eu? Não tem como. Não é você, William, não é uma pessoa isolada. Nós estamos falando de um fato que está chocando a cidade. Então é o povo de Sapé tá fazendo um abaixo-assinado. Eu não sei quem tá à frente ou quem tá fazendo a junção, né? Pegando as assinaturas, eu não tenho como saber. Mas o que eu tô vendo aqui é que tá passando a lista de baixo-assinado para tirarem ele. Pedindo o impeachment dele. Pedindo impeachment. A população de Sapé tá pedindo, fazendo Torcedores, abaixo-assinado. população, essas coisas. Aí você diz, é a empresa que é contra ele? Não, É o conselho que é contra ele? É todo mundo contra ele? Que absurdo é isso? Entende? E aí onde é que fica a população, né? Porque sabe que o presidente, no meu entender, porque eu não entendo muito de futebol, no meu pouco entender, ele se acha o dono do time, né? Não é o que aparenta? Aparenta ser o dono, porque aqui é o que mando, eu que recebo as notas, que assino tudo. Isso. É o que eu tô Aí- percebendo aqui, é como se ele fosse o dono do time de Confiança. E outra, e colocar o nome dele no campo. O estádio tem o nome dele na frente. É dele ou não é? Pois é. Então tem que ser Entendeu? apurado, né? A justiça aqui da Paraíba, você que é torcedor, você que torce pelo time, você que é morador de Sapé, você que é torcedor, aquele torcedor fanático que gosta do time que representa Bata assim no peito, assim, diga como Tem eu, que- que sou torcedor do Belo. Olha a minha camisa aqui, eu sou Belo. Eu sou Belo aqui na Paraíba, É. né? Aqui na Paraíba, Seja João como Pessoa, eu, sou Belo. seja como Seja eu. como eu, tá vendo? É. Sou Belo. Eu ganhei uma camisa e estou aqui representando o time do O Belo. time do Belo. aí, E Anderson campeão, também. né? O seu time do coração, né? E Anderson do também. coração, né? Anderson também. Mas eu falo em nome do povo de Sapé, né? Que torce, que paga ingresso para assistir
o time de Que confiança. gosta que mesmo do gosta time do mesmo, Confiança. que veste a camisa e aí por trás está essa imundície, né? Isso. Isso é uma tapa nos torcedores do Confiança de Sapé, e não só nos torcedores, como a população de Sapé. Aí eu me pergunto, esse cara, o que é que a justiça tem que fazer com ele? Olha só, o que nós queremos é não se antecipar. Desde o programa anterior, lembra que a gente conversou e falou sobre isso. A nossa ação, a ação que eu, né, sou advogado, não visa prejudicar. Ela visa uma prestação de contas. Ela visa publicidade, eficiência. São princípios de toda a sociedade. O que é escondido por debaixo dos panos, na calada da noite, posso dizer até um horário assim, exemplo, umas 8h30, que foi, né, acho que o horário da última reunião. Foi. Aí o que acontece? Essas coisas na calada da noite normalmente são muito escondidas. Ali é onde o mal se mal impera, encaixa, né? O mal impera na escuridão. Na escuridão. A claridade é muito boa, porque a claridade diz o quê? Publicidade e eficiência. É verdade. A verdade, tem até um ditado, né? Enquanto a mentira se veste com a roupa da verdade, a verdade anda nas ruas nua e crua. Que ela não tem medo. Ela é a verdade. E a verdade vai derrubar. É verdade, Paraíba. Estamos aqui no programa Simbora Paraíba e também no podcast do Simbora Paraíba. A apresentação Willamis Rodrigues, e hoje especial fazendo parte aqui desse equipamento, dessa estrutura do podcast do Sombra, meu amigo Homem Anderson, né? O Homem Mac, né? Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa todas as sextas-feiras. Hoje é especial porque nosso amigo João Luiz Calasbo, o programa Chapa Quente da Notícia, sofreu um pequeno acidente, mas em breve ele vai estar aqui novamente, tá bom? Willamis Rodrigues, fica à vontade, Willamis. Estamos conversando com o advogado Dr. Bruno Flores, que está esclarecendo esse assunto confiança, e isso aí vai se esticar, viu? Vai se estender, porque a cada dia que se passa, o presidente executivo do Confiança, Wilson Nascimento, ele vem passando as mãos pelos pés, e hoje foi o estupim. Proibiu os atletas que chegavam no estádio de entrar porque trocou os cadeados, proibiu, expulsou ontem toda a comissão que era contratada pela empresa, pela Sol, né? E foi pedido para tirar o material, tem vídeos gravados, e colocou para fora. Ele já estava com a intenção de trocar os cadeados também, porque hoje tem vídeos que os atletas ficaram de fora, e ele vem fazendo isso, né? Arbitrário, ditador, mas a justiça está aí. Eu também gostaria de agradecer a participação, né? De ter me dado essa oportunidade Sempre. de demonstrar a verdade, de trazer aqui informações à população de Sapé, aos torcedores, dizer que fico também à disposição para o que precisarem de mim. Inclusive informar o torcedor, informar a toda a sociedade que quem tiver denúncias, fazer para o Sombra. Ele vai colocar o telefone dele depois à disposição. Por quê? Porque quando você faz as denúncias, elas vão ser apuradas, como aqui está sendo. Nós não somos levianos de acusar alguém por aquilo que não existe. Nós só falamos daquilo que consta nas denúncias. Só falamos aquilo que a gente consegue provar. Então, agradeço a todos, agradeço a esse espaço que me dão para poder explicar tudo o que está acontecendo na cidade de Sapé, e fico à disposição, Williams. Eu agradeço muito. Olha, eu queria responder, Sombra. As pessoas ficam perguntando quando é que eu vou fazer uma reunião em Sapé. Possivelmente nós estaremos fazendo lá no Clube Atlético, convocando a torcida do Confiança. Dr. Bruno vai estar presente, para falar sobre isso lá no Clube Atlético Sapeense, e tem muita gente interessada em saber. E nós vamos
essa semana eu vou manter contato para que possamos realizar essa coletiva. E nós vamos estar lá, gravando direto de Sapé, viu? Sim. E nós vamos gravar essa coletiva, doutor Bruno, representantes da Sol, da empresa, e representantes da torcida organizada, enfim, da população. Isso. Para que possamos esclarecer e o doutor Bruno possa tirar as dúvidas das pessoas. E vai ser direto de lá, do Clube Atlético Sapeense, e a TV Sombra vai estar lá. Ok, doutor Bruno? Ok. Uai, o braço lá pro... Anderson. Isso. Parabéns, Anderson. Parabéns, Sombra. Vai para Sapé também. Vai. Vai para Sapé também, porque o... Na motinha, né? Ele vai na motinha. Carangos e motocas na BR. Doutor Bruno, programa sempre aberto. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a Luiz Calas Boas pelo espaço e dizer que Deus está cuidando da saúde dele. Sofreu um pequeno acidente de moto, mas foi pouco, né? Não teve tanta gravidade, mas está em casa se recuperando. Esse é o horário dele, de Luiz Calas Boas, no sábado, de 5 às 7. E o meu fica na sexta, de 6 às 8. E eu quero agradecer a ele e a você que acompanhou, que está aqui no meu Facebook acompanhando. Agradecer mais uma vez ao senhor pela presença, doutor Bruno Flores, ao Anderson, que está neste dia de sábado abrilhantando aqui a sonoplastia do programa. Ele é o mago dos teclados, o homem máquina. E ao Wilson Gomes, o nosso querido produtor, que vem muita coisa boa aí para a TV Sombra. Vamos ter um programa que vai ser no estilo profissional televisão, viu? Aí o Sombra olhou para mim e disse: Williams, você aguenta ficar 1 hora em pé? Foi, porque o programa vai ser estilo policial, não, em pé, estúdio. Sim. Vai ser, o senhor como o senhor vem participar do programa fazendo comentários de coisas que acontecem, seja, né, crime. Eu ajudo naquilo que o que é bom se copia, né? Então nós vamos fazer esse programa, se Deus quiser. Futuramente o estúdio vai ser maior e nós vamos fazer um programa profissional, estilo televisão nacional aí. Sombra, mais alguma coisa? Eu, primeiramente, quero agradecer a Dr. Bruno, se dispõe aqui, compareceu o nosso podcast aqui, Simbora Paraíba. Se o Dr. Bruno tiver outra especialidade e quiser passar para os amigos internautas, os amigos que estão sintonizados aqui em 2 rádios simultâneas, pode ficar à vontade. Eu não sei se a parte jurídica ele deve ter outra especialidade, né? Tem. A questão, eu sou advogado especialista, né? Especialista em previdenciário. E é isso que a gente trabalha. Em breve a gente vai fazer aí um podcast sobre isso aí. Também. Vamos, Williams. Previdenciário, né? Previdenciário. Isso, consumidor. Mas assim, a questão eu posso vir sim para falar sobre os direitos das pessoas, sem problema nenhum. Eu fico à disposição sim, Sombra. Pronto. Obrigado pelo espaço. Está à disposição, tá bom? Fica à vontade. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para meu amigo Aldo, tá sempre conectado. Aldo, um abraço, viu, Aldo? Do Gás, lá do Gás. Meu amigo Aldo, muito obrigado pela sintonia, você tá sempre compartilhando. Bento Pinheiro, Rio Grande do Norte. Lá em Martins, Rio Grande do Norte. Bento Pinheiro morava aqui em Mangabeira, e aí casou, foi morar numa granja lá em Rio Grande do Norte. Foi embora, me deixou, Bento Pinheiro. Deixou aqui. Ele disse: Wilson, qualquer dia eu vou conhecer aí o teu sistema de comunicação, que aqui a audiência está bacana, tá demais, tá bom? Muito obrigado, Paraíba. Programa Simbora Paraíba. São exatamente, deixa eu ver aqui a hora aqui. São exatamente 17 horas. Não, 19 horas e 10. 19 e 10. Passamos 10 minutinhos, mas o programa ao vivo é assim mesmo, tá bom? Muito obrigado, Paraíba. Muito obrigado, Willamis. Muito obrigado, doutor Bruno Flores. Vou aparecer novamente aqui o nosso canal e nossas plataformas, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paraíba. Boa noite, Brasil. Boa noite, Anderson. Muito obrigado. Um abraço. Que Deus abençoe a toda a família das 8 Mangabeiras. Obrigado pela audiência, pela auditiva. E nós vamos estar de volta na próxima sexta-feira com mais um programa.
Simbora Paraíba, porque aqui a verdade nada mais do que a verdade. E político safado leva pau aqui, leva pau. Obrigado, doutor Bruno. Até sexta-feira.